Os escolhidos pelo demónio. O relógio marca 3h33 da manhã. O silêncio no quarto não é vazio. É pesado, como se o ar tivesse ganhado peso. Tu não consegues te mexer. A paralisia do sono, diriam os médicos. Mas os médicos não explicam o cheiro de enxofre e ozônio que queima no teu nariz. No canto do teto, onde a sombra devia ser estática, algo se desprende. Não é um vulto. É uma ausência de luz moldada em garras. Eles não escolhem os fortes, nem os vilões. Eles escolhem os marcados. Tu sentes um toque gélido no tornozelo. Não é pressão física, é uma sucção de energia que faz a tua alma vibrar em uma frequência de puro pânico. Uma voz, que parece vir de dentro do teu próprio crânio, sussurra. Finalmente, o selo se rompeu. Neste exato momento, em 7 cidades diferentes, outras 7 pessoas acordam com o mesmo frio. Vocês não se conhecem, mas agora pertencem à mesma linhagem. O teto parece sumir, revelando um céu vermelho que nenhum telescópio jamais viu. Tentas gritar, mas a tua voz agora pertence a eles. E a pior parte, tu não és vítima do sacrifício, tu és o instrumento. O corpo, ainda paralisado, começa a se contorcer em espasmos dolorosos. Seus próprios músculos se retorcem contra a sua vontade, forçando-o a uma posição ajoelhada no meio do quarto. O céu vermelho que tu vias através do teto inexistente agora pulsa como um coração doente. E dele descem feixes de luz púrpura, cada um conectando-se a um dos 7 escolhidos. Tu és apenas uma parte de um ritual maior. Um gemido de luto e horror escapa da tua garganta, mas o demónio apenas ri, satisfeito. O selo está completo, tu és um instrumento e a tua primeira tarefa foi cumprida. O estilhaçar da moldura ecoou não só no teu quarto, mas também, de alguma forma inaudível e visceral, nas mentes dos outros 6. O eu agora era intangível, uma corrente de angústia e poder demoníaco. Tu sentes a tua própria consciência sendo empurrada para o fundo, como um naufrágio afundando no oceano. É quando outra entidade assume o controle. O corpo que habitas agora se levanta, não com sua familiaridade desajeitada, mas com uma graça sinistra e proposital. Teus olhos, antes cheios de pânico, agora brilham com uma luz vermelha, fraca no escuro. A voz interior se silencia, substituída por um comando imperativo que não precisa de palavras. O instrumento sabe o que fazer. Os teus pés o levam para fora do quarto, para fora da casa, para as ruas adormecidas da tua cidade. A cada passo, sentes uma energia crescendo dentro de ti, como uma tempestade se formando, o ar ao seu redor cintila. Tu não és mais o mesmo, és um nó em uma teia invisível, um fio em um tecido de terror que está sendo tecido ao redor do mundo. Em algum lugar, outro instrumento talvez esteja cumprindo uma tarefa semelhante. O amanhecer está se aproximando, mas para os escolhidos, a noite é eterna. E a verdadeira ascensão dos demónios está apenas começando. Enquanto o instrumento caminha pela cidade deserta, a conexão entre os 7 se torna um corpo de agonia mental. No outro lado do mundo, em uma biblioteca empoeirada, a segunda escolhida, uma jovem que dedicou a vida a estudar línguas mortas, sente os seus dedos queimarem. Ela não quebra uma foto, ela começa a escrever com o próprio sangue que brota das suas unhas. Símbolos que não existem em nenhum alfabeto humano. Ela é o cálice. Enquanto o primeiro é a força física, ela é o conhecimento necessário para estabilizar o portal. Tu voltas a ti. O teu corpo que antes era teu chega ao centro de uma praça circular. O asfalto começa a rachar e uma fumaça negra e densa sobe das fissuras. Estás preso em um canto escuro da tua própria mente, assistindo como um passageiro impotente enquanto as tuas mãos começam a tecer o ar, manipulando a fumaça como se fosse fios de seda. A voz do demónio ecoa novamente, agora com um tom de triunfo. Os 7 pilares estão erguidos. O que foi esquecido será lembrado. O que foi banido retornará. A consciência humana que resta em ti tenta lutar uma última vez, evocando a imagem do teu filho e o estilhaçar do vidro. Mas o demónio usa essa dor como combustível. O sofrimento é a bateria desse ritual. As tuas pernas dobram e tocas o chão. No momento do impacto, uma onda de choque invisível varre a cidade, apagando todas as luzes eletrónicas. O silêncio é absoluto. Então, do centro da praça, algo colossal começa a emergir da fumaça. Não é um monstro, é uma porta. A tua última visão, antes de tua mente se apagar para sempre e ser substituída pela vontade total da legião, é de milhares de sombras cruzando o limiar. Tu não sobreviveste ao processo.
O teu corpo agora é apenas um casulo vazio, uma estátua de carne servindo de farol para o que vem do abismo. A noite não vai acabar, o sol da manhã será negro. Os outros 5 escolhidos convergem para o centro da praça, como se fossem atraídos por um imã invisível. Eles não caminham, eles deslizam, seus pés mal tocando o chão, envoltos na mesma névoa púrpura e negra que emana de ti. Cada um carrega a marca da sua função no ritual. Eles se posicionam ao redor da porta colossal que emerge no asfalto. O guardião, um homem vasto e imóvel, cujas mãos agora são feitas de uma substância que parece obsidiana líquida. Ele bloqueia o caminho de qualquer luz que tente penetrar na praça. A tecelã, uma mulher cujos olhos foram substituídos por vazios prateados. Ela puxa fios invisíveis do ar, costurando a realidade para que o portal não se feche. O arauto, um jovem que não para de sussurrar profecias em línguas esquecidas. Sua voz multiplicada por 1000 ecos que fazem as vidraças dos prédios vizinhos explodirem. A sentinela e o carrasco, 2 gêmeos que se fundiram em uma única silhueta grotesca, vigiando as bordas do ritual com lâminas de sombra que cortam a própria existência. O portal no centro da praça solta um estalo seco, como o som de um osso gigante se quebrando. A pressão atmosférica cai, tanto que os pulmões dos poucos sobreviventes escondidos nos prédios ao redor começam a colapsar. A Cálice, a jovem da biblioteca, termina de entoar o último verso. O sangue em suas mãos brilha com uma intensidade doentia. Ela olha para ti, ou para o que restou de ti, e acena. O portal se abre completamente. Não há fogo, não há monstros de chifres. O que sai de lá é algo muito pior. O vazio consciente. Uma escuridão que pensa, que sente fome e que detesta a criação. As sombras começam a saltar do portal, mas elas não correm para longe. Elas mergulham nas sombras das árvores, dos carros e das casas, tornando-se um com o mundo material. A invasão não é uma guerra, é uma substituição. És o primeiro instrumento. Sentes a tua alma ser finalmente esmagada pela presença do que atravessou o limiar. O teu corpo começa a petrificar, transformando-se em uma estátua de agonia interna que servirá de dobradiça para a porta. O sol tenta nascer no horizonte, mas a luz não consegue tocar a cidade. Para o resto do mundo, esta metrópole simplesmente desapareceu do mapa, substituída por uma redoma de vazio absoluto. Lá dentro, o banquete das sombras apenas começou. A redoma do vazio que isola a cidade não é apenas uma barreira física, é um filtro de realidade. Do lado de fora, o mundo vê apenas uma esfera de escuridão absoluta. Do lado de dentro, o tempo parou de fluir de forma linear. As sombras que emergiram do portal começam a revestir a infraestrutura da cidade. Prédios de concreto são cobertos por uma substância negra que pulsa como veias. As ruas, antes cinzas, agora parecem feitas de vidro escuro que reflete os medos de quem olha para baixo. Os sobreviventes que não foram consumidos de imediato começam a mudar. Eles não morrem, eles são sincronizados. Seus pensamentos perdem individualidade e passam a vibrar na mesma frequência da legião. Eles se tornam mão de obra para a construção de uma nova arquitetura que desafia a geometria humana. Os 7 escolhidos, agora estátuas de carne e sombras, tornam-se os pontos cardeais dessa nova capital do abismo. No centro, você é o motor. Sua dor residual é o que mantém o portal aberto. Você sente cada sombra que atravessa, como se passasse por dentro dos seus nervos. A Cálice, ela se fundiu ao solo. Seus símbolos de sangue agora são rios de energia que alimentam a redoma. A sentinela e o carrasco, eles agora patrulham as fronteiras da realidade, garantindo que nada da luz antiga entre e nada do novo mundo escapa antes da hora. A voz, que antes sussurrava apenas para ti, agora ecoa em toda a redoma, uma vibração que faz os ossos tremerem. A semente foi plantada, o jardim das sombras está pronto para a colheita global. A redoma começa a vibrar, ela não vai apenas ficar ali, ela vai pulsar. A cada pulsação, a escuridão se expande mais 1 quilómetro, engolindo vilas, florestas e cidades vizinhas. O processo que começou em um quarto às 3h33 da manhã está prestes a se tornar a nova face da Terra. A transformação não é uma explosão, mas uma petrificação da alma do mundo. A redoma que começou na praça central expande-se em ondas supersónicas de silêncio. Onde a sombra toca, a biologia se curva. Oceanos inteiros não evaporam, eles se tornam espelhos negros e sólidos, onde as criaturas marinhas ficam presas como insetos no ambar.
As tuas agonias são congeladas para a diversão das entidades que caminham sobre as águas. As florestas tornam-se agulhas que perfuram o céu permanentemente escarlate. Não existem mais cidades, apenas colmeias de suplício. Os sobreviventes foram fundidos às paredes das novas estruturas, seus sistemas nervosos estendidos por quilómetros para servirem de fiação sensorial para a legião. A Terra agora sente cada passo dos demónios em sua crosta. No que costumava ser o topo do Everest, os sete escolhidos, agora divindades grotescas de puro conceito e trevas, sentam-se em tronos feitos de ossos estelares. Tu tornas-te o próprio eixo do planeta. A Terra não gira mais em torno do Sol, mas em torno da tua dor interna. Tu és o batimento cardíaco do novo mundo. A cálice derrama um oceano de escuridão que flui para o espaço, infectando a Lua e os planetas vizinhos. O sistema solar está escurecendo, um astro por sua vez. A luz do Sol é agora uma lenda esquecida. O dia é marcado apenas por diferentes tons de vermelho e violeta no horizonte. Não há mais nascimento, apenas a reciclagem de almas atormentadas para alimentar os motores da invasão. A última consciência humana se apaga quando a atmosfera se torna composta por um gás que não sustenta a vida, mas sustenta o pesadelo. A Terra não é mais um planeta, é um órgão vivo de um Deus maligno que finalmente despertou. O experimento da luz terminou. O silêncio é a nossa única prece. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.